Olá, bem-vindos a mais um aulão. Hoje nós vamos falar de honorários periciais. Muitas pessoas, muitos peritos têm dificuldade em saber sobre honorários periciais e hoje é o nosso tema, um tema muito especial, desenvolvido com muito carinho para vocês, a questão dos honorários periciais, onde nós vamos desvendar aqui toda a mecânica que existe por trás da elaboração dos laudos periciais. Tenho certeza que será uma live muito proveitosa para todos e que a gente vai sair daqui hoje sabendo um pouco mais sobre a questão dos honorários periciais. Eu sou o professor Bandeira, sou presidente do Conselho Nacional de Peritos Judiciais, sou professor de perícia e vou ministrar aqui para vocês esse aulão, essa live sobre honorários periciais. Aproveitar o pessoal que está chegando aí, se puder colocar a cidade de onde vocês estão falando, para que a gente saiba aí a repercussão de onde estão vindo os nossos alunos, a nossa audiência. Então coloque aí o nome de vocês, por favor, e a cidade, para que a gente possa melhor interagir aí com vocês. Muito obrigado a todos aí que já estão me saudando, aos meus alunos, meus ex-alunos. Muito obrigado a todos e vamos aí nessa jornada aí de alguns minutos desvendando aí as questões ligadas aos honorários periciais. Pessoal de São Bernardo do Campo, muito obrigado, Ritinha, bem-vinda. Niterói, Feira de Santana, pessoal aí de vários locais aí do Brasil. Muito bem. Jaboatão, Pernambuco, bem-vindo também nessa nossa live aqui para falar de honorários. O professor Bandeira, presidente do Conselho Nacional de Peritos, e vamos aqui ministrar honorários periciais, para que todos saiam daqui sabendo melhor as questões ligadas aos honorários periciais. Então, os honorários periciais eles estão previstos no Código de Processo Civil, tá? A partir do artigo 467 do novo Código de Processo Civil, a gente já começa a adentrar nas questões ligadas aos honorários periciais. Então nós vamos trabalhar aqui nesse aulão tudo ligado aos parâmetros para elaboração de honorários periciais. No Código de Processo Civil, o artigo 467 do Código de Processo Civil periciais, pedir para vocês um pouco de paciência, que estão me ligando aqui toda hora, eu estou tentando não atender a ligação, e alguém está me ligando aqui no meio da live e está atrapalhando aqui a transmissão. Então eu tenho que encerrar aqui alguém que está tentando me ligar, e eu não sei quem é, e está sendo muito insistente aqui na ligação. Peço desculpas a vocês, mas eu estou aqui tentando não atender a ligação. Então o artigo 467 determina que o perito judicial, uma vez nomeado, quando ele recebe a nomeação do perito, quando ele recebe a nomeação do juiz no processo, ele tem que entregar a sua petição de honorários periciais, tá? E essa petição de honorários periciais que vai determinar, logicamente, quanto que o perito quer receber para trabalhar dentro do processo. Então são 5 dias que o perito tem para apresentar a sua petição de honorários periciais e, logicamente, essa petição de honorários periciais já é o seu aceite no processo, ou seja, o perito está informando ao magistrado, ele está informando ao juiz que ele aceita ser perito neste processo, ou seja, ele aceita aquela nomeação e ele já na mesma petição estipula os seus honorários periciais. Peço desculpas a vocês, estou tentando me ligar para solucionar esse problema, tá? Então o perito vai peticionar os honorários periciais. Ele vai dizer quanto ele quer receber para atuar no processo, tá? Através da petição de honorários. E qual é o grande problema para os peritos? Não só peritos mais antigos, como também peritos novos.
O problema do perito é saber, principalmente, quanto peticionar, qual será o valor dos honorários que ele irá peticionar para atuar no processo. E essa é uma grande dificuldade dos peritos antigos e peritos novos também. E essa é a razão de nós estarmos aqui hoje falando sobre honorários periciais, né? Falando como é que a gente vai elaborar, chegar a um valor desses honorários periciais. Então existe um ponto de partida para que a gente peticione os nossos honorários periciais, para que a gente saiba quanto cobrar de honorários periciais. O ponto principal de partida é quanto você vale no mercado, quanto você investiu em treinamento, quanto você investiu na sua formação, quantos anos de experiência você tem, o que você caminhou até chegar aqui. Esse é o ponto de partida. Quanto você vale no mercado. Existem algumas tabelas orientativas que são colocadas por alguns órgãos de classe, mas essas tabelas são apenas orientativas de valores mínimos. Nem sempre essas tabelas trazem a realidade do que é uma petição de honorários periciais, do que é fixar um valor de honorários periciais. Então, o primeiro ponto de partida que nós vamos utilizar para peticionar os nossos honorários é quanto a gente vale no mercado. E, logicamente, cada perito tem o seu valor. Cada perito tem o seu próprio valor. Esse é o ponto de partida. Esse ponto de partida eu chamo de valor mínimo a ser cobrado em uma perícia. Então, todos os peritos, todos vocês, terão que ter um valor mínimo que vocês cobrariam numa perícia mais simples, no caso mais simples possível, dentro da especialidade que vocês dominam, dentro da especialidade que vocês atuam no judiciário. Então, quanto vocês valem é o ponto de partida, é o valor mínimo. Então, vamos supor que vocês, após uma análise curricular ou da vida de vocês, vocês chegaram à conclusão que o valor mínimo da perícia de vocês é R$3.000. São R$3.000 de valor mínimo de perícia. Então, esse é o ponto de partida. Então, numa perícia simples, numa perícia muito simples, a mais simples possível, vocês peticionariam um valor mínimo de R$3.000. Tá? Então, esse é o ponto de partida. Quanto que o perito vale, e cada perito, dentro de cada especialidade, logicamente tem o seu valor mínimo para peticionar de honorários. Eu, por exemplo, quando eu vou realizar uma perícia grafotécnica ou uma perícia documental, o meu valor mínimo são R$4.750. Então, esse é o valor mínimo. Eu começo a peticionar, eu começo a formar o meu valor a partir deste valor mínimo de R$4.750. Eu vou explicar mais na frente como é que a gente vai fazer esse trâmite um pouco melhor. Tá? Então, cada um de vocês precisa ter um valor mínimo a ser cobrado. A partir desse valor mínimo, nós vamos aplicar determinados parâmetros que a gente vai elevar esse valor mínimo. A gente vai trazer esse valor mínimo para dentro da realidade processual, dentro da realidade daquele caso especificamente, tendo em vista que eu falei para vocês que esse valor é o valor mínimo, é o ponto de partida, é o início do trabalho de vocês, correto? Então, a gente vai analisar agora outros parâmetros onde a gente vai partir desse valor mínimo e vai subindo o valor dos honorários. Primeiro parâmetro que vocês precisam observar quando vocês forem analisar o processo. Lembra que eu falei para vocês, artigo 467, dá 5 dias para que o perito aceite a nomeação no processo e faça a sua petição de honorários periciais. Então, nesses 5 dias de prazo, é o tempo que vocês têm para ter acesso ao processo e analisar as questões do processo, até para que vocês saibam quanto cobrar em relação aos honorários periciais. Então, isso é importantíssimo. Vocês precisam saber quanto cobrar em relação aos honorários periciais. Tá?
Parâmetros que nós vamos usar. Primeiro parâmetro que a gente vai analisar no processo: o valor da causa. Qual é o valor da causa atribuído àquele processo, àquela ação? Isso vai estar lá na petição inicial. A pessoa que entrou com a ação atribui o valor da causa, quanto que ele está pedindo em relação ao processo. Então a gente vai utilizar o valor da causa também para calcular os nossos honorários periciais. Esse é um dos parâmetros. Outro parâmetro que a gente pode utilizar: quem são as partes? Quem é o autor? Quem é o réu? Isso vai ser importantíssimo também para que a gente fixe o valor dos nossos honorários periciais, partindo, logicamente, daquele valor mínimo que nós falamos aqui no início da nossa live. Então a gente vai ver o valor da causa, a gente vai ver quem são as partes. Outro parâmetro, a gente pode ver, observar qual é o objeto a ser periciado. Isso também é importante para que a gente estipule a nossa proposta de honorários periciais. A gente precisa analisar também: vai existir a necessidade de realizar diligências periciais? Eu vou ter que ir a algum local visando realizar diligências periciais? Isso é uma questão importante também que a gente deve observar para peticionar os nossos honorários periciais. Então, partindo do princípio de quanto a gente vale, daquele valor mínimo que a gente tem, a gente vai acrescentar valores em relação a esses parâmetros que eu acabei de passar para vocês. Então, esses parâmetros são importantíssimos para que a gente fixe o valor dos nossos honorários periciais. Então, eu vou dar para vocês um exemplo prático aqui para que vocês melhor compreendam essa dinâmica dos honorários periciais. Então, vamos supor que eu esteja atuando, fui nomeado em uma perícia grafotécnica, tá? Perícia grafotécnica. Vamos supor que essa perícia grafotécnica envolva a análise de uma assinatura, e é uma assinatura em um contrato. Vamos supor que é um contrato de locação. Então, o seu Manuel alugou um imóvel para o seu Francisco, por algum motivo não houve o pagamento dos aluguéis e uma das partes está alegando que a assinatura no contrato é falsa. Então, qual é o meu trabalho como perito grafotécnico? Periciar uma assinatura, aquela assinatura questionada que está lá no processo, que é uma assinatura em um contrato de locação de um imóvel. Uma causa pequena, um valor pequeno, um aluguel normal de um imóvel comercial, de uma sala comercial ou de uma loja comercial. Eu vou analisar o processo. Então, vamos supor que é lá o seu Manuel, o autor, seu Francisco é o réu. Já sabemos que o valor da causa é um valor baixo, é os aluguéis atrasados. Vamos supor que tenha 6 meses de aluguéis atrasados e um valor bastante baixo. Vamos supor que foi atribuído como valor da causa R$10 mil, por exemplo. Um valor baixíssimo para uma causa processual. Nesse caso, eu cobraria o meu valor mínimo para realizar a perícia. Eu não vou ter que fazer diligências periciais, tá? As partes são partes normais, pessoas normais, não são pessoas famosas, milionárias, conhecidas. Um processo relativamente fácil. Eu cobraria, então, iria peticionar, fazer a minha petição de honorários, peticionando R$ 4.750 para periciar uma assinatura dentro desse processo, tá? Então, esse seria o meu valor mínimo que eu cobraria para atuar nesse processo específico. Agora, vamos supor que eu seja nomeado em um outro processo em que também é um contrato, tá? Um contrato de prestação de serviços e que eu tenha que periciar uma assinatura também. Vejam que é igual àquele primeiro processo que eu dei o exemplo. Um contrato e uma assinatura. O meu trabalho técnico é o mesmo, um contrato e uma assinatura.
Só que neste caso agora, nesta outra nomeação, é um processo em que envolve um contrato de prestação de serviços entre o Banco Bradesco e a Petrobras. Ficção, lógico. E esse contrato de prestação de serviços é um contrato de 10 milhões de reais. Então o valor da causa é um valor altíssimo. As partes são duas partes importantíssimas que têm muita estrutura. Então muda completamente a configuração de honorários periciais. Notem que a parte de trabalho técnico é a mesma. Eu vou continuar periciando uma única assinatura. Porém, agora mudou a configuração. As partes têm maior poder aquisitivo. As partes têm mais importância. O valor da causa é muito mais alto. Então, logicamente, nesse processo, eu não vou peticionar R$ 4.750, que é o meu valor mínimo. Seguramente, com essa configuração entre Petrobras e Bradesco, uma causa de 10 milhões de reais, eu peticionaria talvez 20 vezes mais isso, peticionaria 90 mil reais para fazer esse mesmo serviço. Aí vocês vão me perguntar, pô, mas professor, você é olho grande, está querendo ganhar muito dinheiro, está querendo explorar as partes? Não, não estou querendo explorar as partes, porque o próprio Código de Processo Civil me dá essa oportunidade. E onde que ele me dá essa oportunidade? Quando o Código de Processo Civil diz que, se eu cometer algum erro na minha perícia, e esse erro causar algum prejuízo à parte, eu serei processado e o juiz poderá me impor uma multa tendo como base o valor da causa. Então, se eu posso ser punido tendo como base o valor da causa, eu posso também utilizar o valor da causa a meu favor, para que eu possa também me resguardar. Então é algo completamente lícito o perito utilizar o valor da causa, utilizar esses parâmetros para que ele peticione honorários que sejam justos. Além do mais, quando eu tenho que atuar em um processo em que as partes são muito poderosas, isso significa que autor e réu terão mais advogados, uma banca de advogados cada um, advogados mais influentes, mais experientes, muito melhor remunerados. As partes contratarão excelentes assistentes técnicos para ajudar em sua defesa, certo? E, logicamente, eu terei muito mais trabalho para que eu possa produzir a prova pericial. Por isso a gente leva em consideração valor da causa, quem são as partes, poder aquisitivo das partes. Tudo isso é importante para que o perito se resguarde, para que a gente cobre honorários que sejam justos e para que a gente possa realmente doar o nosso trabalho técnico e científico, para que a gente possa, de fato, prestar um serviço de qualidade. Então é fundamental que vocês analisem todos esses parâmetros para que vocês possam peticionar os honorários periciais. Isso é fundamental, tá? Logicamente que o perito vai apresentar os honorários periciais e vai haver uma negociação de honorários e nós vamos chegar lá já já. Estão me perguntando também casos da AJG, gratuidade de justiça. Vou chegar lá também. A gente vai falar tudo isso. Me perguntando aqui, justificativa apresentada qual seria? Eu acabei de explicar para vocês a justificativa, o porquê que a gente peticiona honorários maiores, tá? Então a gente vai devagar aqui numa crescente, alargando o nosso conhecimento para que a gente consiga compreender melhor essa dinâmica. Então, uma outra coisa importante está lá no artigo 95 do Código de Processo Civil, quem paga os nossos honorários periciais. Nós já apresentamos a petição de honorários periciais, agora quem é que vai pagar esses honorários? Logicamente não é a justiça que paga os honorários periciais do perito. Quem vai pagar os honorários do perito são as partes, ora o autor, ora o réu. Tudo dependerá
da relação processual. Isso está no Código de Processo Civil. Normalmente, em um processo normal, em uma situação normal, a quem acusa cabe o ônus da prova. Então, normalmente, a obrigação de pagar os honorários periciais recairia sobre o autor, porque o autor está acusando, o autor entrou com a ação, então caberia a ele efetuar o pagamento dos honorários periciais. Porém, podem haver variações nesse processo. Uma das variações que pode acontecer é a inversão do ônus da prova. Então, o juiz pode inverter o ônus da prova, obrigando a parte contrária, nesse caso o réu, a arcar com a produção da prova pericial, com o pagamento das custas de produção da prova pericial. Então, nesse caso, o réu teria que pagar os honorários periciais. A inversão do ônus da prova é muito comum em ações trabalhistas, por exemplo, ou em relações de consumo, onde fica visível que uma das partes é muito mais poderosa do que a outra. Vamos supor, por exemplo, que uma pessoa comum esteja processando o plano de saúde, o seu plano de saúde. Nesse caso, o juiz pode inverter o ônus da prova. Por quê? Porque o plano de saúde é muito mais poderoso, tem muito mais recursos do que o autor que está processando o plano de saúde. O juiz inverte o ônus da prova e obriga, nesse caso, o réu a arcar com o custo da perícia. Então, quem vai pagar o perito, ora será o autor e ora será o réu. O Código de Processo Civil também prevê a possibilidade de rateio dos honorários periciais. O autor e réu podem, caso queiram, fazer o rateamento, dividir os honorários periciais. Isso é previsto dentro do Código de Processo Civil, tá? Então, já sabemos aí quem é que vai pagar os honorários periciais. Estão me perguntando aqui, o honorário só é pago quando finalizado o processo? Não. O honorário pericial ele é pago após a entrega do laudo pericial. Normalmente, quando o perito entrega o laudo pericial, acaba a fase de contestação da prova pericial, finda-se a perícia e o perito poderá receber os seus honorários periciais. Então, não é pago ao final do processo, só é pago ao final do processo quando houver a sucumbência, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Tá? Então, o perito fez a petição de honorários periciais, a gente já sabe quanto vai cobrar, já vimos aqueles parâmetros todos para fixar os nossos honorários. A gente apresenta a petição de honorários periciais, encaminha ao magistrado, ao juiz, a nossa petição de honorários periciais e o que o juiz vai fazer? O juiz vai dar ciência às partes. Ele vai comunicar às partes que você peticionou, que você entregou a sua petição de honorários periciais e as partes poderão se manifestar sobre os honorários periciais. Então, pode haver a contestação dos honorários periciais. Uma das partes ou as duas partes poderão contestar, dizendo que os honorários periciais estão caros, que os honorários periciais estão abusivos, ou simplesmente que eles não têm condições de pagar esses honorários periciais que vocês peticionaram. Neste caso, vai se abrir uma negociação dos honorários periciais. O juiz vai pedir ao perito que se manifeste sobre a contestação dos honorários periciais e o perito, logicamente, vai abrir uma negociação. O perito pode, por exemplo, diminuir os honorários periciais em uma segunda petição, ou o perito pode, caso queira também, oferecer parcelamento dos honorários periciais. Então, fica a critério do perito a forma como ele irá negociar os honorários periciais. Por que as partes podem efetuar a contestação dos honorários periciais? Pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
eles podem alegar que os honorários não são razoáveis em função da situação econômica das partes ou da situação econômica até mesmo do país, e também não são proporcionais ao valor da causa ou ao objeto que está sendo periciado. Então, as partes têm o direito legal de efetuar a contestação dos honorários periciais. O William Nascimento está me perguntando aqui se ele pode solicitar adiantamento dos honorários periciais. Pode. Pelo novo Código de Processo Civil, novo porque foi reestruturado em 2015, o perito pode solicitar 50% de adiantamento dos seus honorários periciais. Aí nós temos duas mecânicas: solicitar direto já na petição de honorários, já solicitar que a parte pague 50% adiantado e os outros 50% sejam depositados em juízos, ou a gente também pode solicitar ao juiz o adiantamento dos honorários periciais. Nesse caso, o Código de Processo Civil prevê 50% somente. Pedir o adiantamento dos honorários periciais quando os honorários periciais já estiverem depositados em juízo. Então, vamos supor que vocês foram nomeados em uma perícia, estão trabalhando. Uma perícia pode demorar meses, os honorários estão lá depositados. E por algum motivo, o perito necessita de um valor adiantado. Ele pode fazer uma petição ao juiz solicitando a liberação de 50% dos honorários periciais que já estão previamente depositados em juízo. O importante saber, que poucos peritos sabem, é que esses 50% de adiantamento de honorários periciais, vocês não precisam justificar que é para utilizar na perícia, que é para utilizar no processo. O adiantamento de honorários periciais é para suprir uma necessidade particular do perito. Digamos que eu tenho algum problema particular, familiar, de saúde ou algum problema econômico, eu posso peticionar 50% de adiantamento. Eu não preciso justificar para que eu quero esses 50% de adiantamento e nem aonde eu vou utilizar os 50% do adiantamento. É um direito legal do perito solicitar o adiantamento e não é demérito nenhum. Então, se vocês precisarem do adiantamento de honorários periciais, poderão peticionar até 50% desses honorários periciais que já estarão depositados em juízo. Notem que, quando a gente apresenta a petição de honorários periciais, e esses honorários periciais são aceitos pelas partes, a parte que tem a obrigação de pagar os honorários periciais fará o depósito em juízo do valor peticionado pelo perito. Então, esse dinheiro não vai automaticamente para as mãos do perito. Ele é depositado em juízo, aquele valor dos honorários, já estará lá depositado em uma conta da Justiça e o perito, ao final do trabalho dele como perito, após a entrega do laudo pericial, vai solicitar um alvará de recebimento. O juiz expede o alvará de recebimento e o perito poderá sacar lá os honorários periciais que estavam previamente depositados. Tá? O William está me perguntando aqui se está fixado em 30% o adiantamento de honorários. Não. O novo Código de Processo Civil fixa em 50% o valor de adiantamento de honorários periciais. São 50% de adiantamento de honorários periciais. Então, os honorários já estarão lá depositados em uma conta em juízo e o juiz fará a liberação desses honorários periciais após a entrega do laudo pericial. É lógico que o juiz ele vai aguardar a contestação. Então, quando a gente entrega a nossa prova pericial, o nosso laudo pericial, ele só é laudo quando está na mão do perito. Quando a gente protocola o laudo, ele se transforma em prova pericial. Então, quando a gente protocola lá o laudo, que vira prova pericial, o juiz abre o prazo de contestação para que as partes ofereçam a contestação do laudo pericial. Se houver a contestação, o perito vai responder à contestação
e após a contestação, ele é liberado o alvará de recebimento para que vocês possam sacar os honorários que estão lá depositados. Se você já houver adiantado, sacado 50%, você terá direito a sacar os outros 50% de honorários que estão lá depositados em juízo. Se você não pediu adiantamento, você vai sacar 100% dos honorários que estão lá depositados em juízo. O Marlon está perguntando, o tipo de instância pode indicar a rapidez no pagamento? Tipo de instância não, a perícia é feita em primeira instância. Então não se faz perícia em segunda instância, nem em tribunais superiores. Quando a gente precisa de uma perícia e que o processo está em segunda instância ou nos tribunais superiores, o processo volta para a primeira instância para que seja nomeado um perito. Então toda a perícia é realizada em primeira instância, tá? O processo volta para que o juiz nomeie o perito para poder esclarecer dúvidas naquele processo. Então, a instância não vai interferir. O que vai interferir para a rapidez no pagamento após a conclusão do prazo da perícia? O próprio volume de trabalho da vara. Tem varas que têm mais trabalho, tem varas que têm menos trabalho. Daí vai depender muito da intimidade que o perito tem com o pessoal lá da vara, do cartório, do juízo. É sempre bom frisar que o perito ele é um auxiliar do juízo. Ele foi legalmente nomeado pelo juiz. Então nós temos todo o acesso aos funcionários, aos servidores e ao cartório da vara. Então a gente não precisa ficar passivamente em casa aguardando que um dia seja liberado o nosso alvará de recebimento. O perito pode ser proativo, ir pessoalmente lá ao cartório da vara e solicitar ao funcionário que adiante lá o alvará de recebimento dele, ou diretamente com o juiz. Não se esqueçam que, uma vez nomeados no processo, nós somos auxiliares do juiz e temos todo o acesso à vara. Não precisamos ficar aguardando o trâmite normal das coisas. Podemos ir lá, é legal, é lícito, porque fomos nomeados no processo. Então, a gente não precisa ficar aguardando. Então, se você tem um bom envolvimento com os funcionários do cartório, você, no mesmo dia que você protocola o seu laudo pericial, você já consegue sacar o seu alvará de recebimento. Principalmente quando o juiz já lhe nomeou várias vezes, já conhece o seu trabalho, sabe que não vai haver contestação, e mesmo que haja uma contestação que vocês irão responder, porque ele já conhece a qualidade do trabalho de vocês, o perito é da confiança do juiz. Então, nos casos em que a gente tem esse nível de confiança, a gente entrega o laudo pericial, despacha lá em mãos com o juiz e já sai de lá com o alvará de recebimento em mãos também, perfeitamente lícito, perfeitamente normal, desde que vocês usam, logicamente, os direitos que vocês têm ao serem nomeados como peritos do juízo, tá? Deixa eu ver aqui, Maiton está perguntando, quando os gastos da perícia forem superior ao previsto pelo perito, como faço para peticionar isso e justificar nos honorários finais? Aí começa a ficar um pouco complicado. Por quê? Porque o perito precisa analisar o processo e fazer essa previsão de gastos, para que ele não caia nessa pegadinha. Existe um segredo para isso, tá? Para que a gente minimize essa possibilidade dos gastos serem superior ao valor peticionado. Toda petição de honorários que eu faço, eu peticiono o valor que eu quero receber de honorários periciais. Então vamos supor que eu queira receber R$8.000 de honorários periciais. Eu faço uma petição de honorários periciais no valor de R$8.000 e coloco na petição mais o reembolso das despesas de transporte, estada e alimentação fora da comarca. Ou seja, se eu precisar realizar uma diligência pericial e se eu precisar viajar a serviço do processo, eu terei o reembolso das despesas, independente dos honorários que eu havia peticionado. Então essa é uma forma de você não ter gastos excessivos com o processo, além dos seus honorários periciais. Então se você foi nomeado, peticionou os honorários e precisou fazer uma diligência fora da comarca, precisou viajar, precisou de alimentação, de hotel, gastar com transporte, você recolhe as notas de despesa,
apresenta as notas de despesa e a parte vai lhe pagar essas despesas porque você já colocou na sua petição de honorários periciais que você quer o reembolso das despesas de transporte, estado e alimentação. É lógico que a gente não vai abusar dessas despesas, tem que ser despesas lícitas, sem abuso. Outra forma também é caso você seja nomeado e você precisa, por exemplo, de um equipamento que você não tem, de um exame laboratorial que você não tem, algo que você precise terceirizar, aí você faz uma outra petição, tá? Solicitando as partes, a petição é ao juiz, né? O juiz vai dar ciência às partes, solicitando a realização de um exame laboratorial em tal lugar. Você pode indicar 3 laboratórios que você aceitaria o exame de um desses 3 laboratórios. Ou vai alugar uma máquina. Você cita 3 empresas que alugam a máquina e você aceitaria. É sempre bom citar 3 e deixar para que a parte que tem a obrigação de pagar escolha uma das 3. Agindo assim, fica bastante imparcial a questão do perito, porque se eu indico um local só, fica meio sob suspeição se eu tenho algum comissionamento, algum envolvimento com aquela empresa. Então a gente indica 3 e deixa que as partes escolham uma das 3. Geralmente quando é exame laboratorial, o laboratório tem que ser de confiança, o perito tem que confiar na idoneidade daquele laboratório. Então a gente indica 3 e ela escolhe um, só para que não venha trazer um laboratório que não seja imparcial, que foi escolhido aleatoriamente, entre aspas, pela própria parte. Então a gente indica 3 que a gente aceita e a parte escolhe lá uma das 3. Agindo assim, a gente se livra do risco de ter um gasto excessivo com a nossa perícia e reduzir o valor dos nossos honorários periciais. A gente precisa se cercar de todas as formas para que os nossos honorários periciais venham integralmente para as nossas mãos, porque os honorários são para pagar o nosso trabalho de conhecimento técnico, científico ou artístico. Então a gente não pode gastar os nossos honorários com coisas ligadas ao processo. Por isso que a gente vai se cercar na petição, vai colocar lá reembolso de despesa de estada, transporte e alimentação, e caso tenha que terceirizar alguma coisa, vai fazer uma petição informando para que a gente possa terceirizar isso. Tá? Então, estamos aqui seguindo na nossa dinâmica aqui de honorários periciais. Então, perita Ale Gomes, boa noite, já entreguei meu laudo pericial em março, só que está fora de pauta. Como devo proceder? Eu não entendi o fora de pauta. Fora de pauta, se você entregou em março, já houve a contestação da prova pericial, que a contestação é um prazo automático dado pelo Código de Processo Civil. Protocolou o laudo pericial, abre-se o prazo para contestação às partes. Então, acredito que já tenha havido a contestação da prova pericial. Se já houve a contestação da prova pericial, está faltando você ser proativa. Você tem que ir ao cartório da Vara e solicitar o seu alvará de recebimento, solicitar o seu levantamento de honorários periciais. Mesmo que não tenha havido ainda a contestação da prova pericial, você pode também ser proativo e ir lá e solicitar o alvará de recebimento. Se você tiver vergonha ou tiver acanhado, não quiser ir pessoalmente, faça uma petição, peticione a liberação dos seus honorários periciais em função da entrega do seu laudo pericial na data tal, no mês tal. Então você tem que ser proativo e provocar o magistrado. Lembre-se que um dos 5 princípios do processo é o princípio da inércia. O juiz tem que ser provocado para que ele possa atuar no processo. E a petição é uma forma de provocar o magistrado. Então, se você fizer isso, você consegue sacar lá os seus honorários periciais, que já estão depositados desde março, ou até mesmo antes de março. Outra pergunta aqui, doutor Guedes. Sabendo que a parte autora é beneficiária de justiça gratuita, mas a outra não é, caso tenha o juízo o solicitante da prova pericial, quem será o responsável pelo pagamento dos honorários periciais? Maravilha! Então, já falei tudo sobre a perícia paga,
E agora a gente vai entrar na nossa parte final, que é para falar sobre gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça no Código de Processo Civil está prevista lá no artigo 98 do Código de Processo Civil. No inciso 6º do artigo 98, diz que os honorários periciais estão incluídos na gratuidade de justiça. Então, a parte, quando pede a gratuidade de justiça, ela está isenta de pagar todas as custas processuais. E os honorários periciais estão incluídos nessas despesas, nas custas processuais. Então, ela não teria que pagar os honorários periciais. Então, o processo por gratuidade, em princípio, a parte que teria a responsabilidade de pagar não o fará em função de estar pelo benefício da gratuidade. Então, vamos aos casos práticos. Vamos supor que o autor entrou com a ação e pediu gratuidade de justiça. Se o juiz concedeu a gratuidade de justiça, o autor está livre de pagar todas as custas processuais, inclusive os honorários periciais. Então, ele não terá que pagar os honorários periciais. Então, nesse caso, processo por gratuidade de justiça, o perito recebe uma taxa de gratuidade que é paga não pelas partes, mas pelo próprio tribunal. Então, o tribunal tem a taxa de gratuidade de justiça, que varia de tribunal para tribunal, de estado para estado, varia se for estadual, federal ou trabalhista. Cada tribunal tem a sua tabela de honorários, tem que ver no estado de vocês qual é o valor. Mas é um valor bastante pequeno. Em alguns estados chega a 400 e poucos reais a taxa de gratuidade, em outros estados são bem menos, tá? Então, o perito receberia a taxa de gratuidade, que é uma ajuda de custo dada ao perito que atua em processos com gratuidade de justiça. Então, nesse caso, a gente recebe a taxa de gratuidade. Mas lembre-se que lembram que eu falei aqui lá no começo para vocês, quando eu falei quem é que tem que pagar, se é autor e se é do réu, e eu falei que pode haver a inversão do ônus da prova? Pois bem, na gratuidade também pode haver a inversão do ônus da prova. Então, mesmo um processo por gratuidade, o juiz pode ter invertido o ônus da prova e obrigado o réu, obrigado a outra parte, a pagar os honorários periciais. Se não houve a inversão do ônus da prova, a parte que tem gratuidade de justiça não tem como efetuar o pagamento, está coberta pela gratuidade, a gente vai receber a taxa de gratuidade que é paga pelo tribunal. Agora, uma informação importantíssima para vocês e que muitos peritos desprezam essa informação até por desconhecê-la. Mesmo nos processos em que há a gratuidade de justiça, o perito faz a petição de honorários da mesma forma. Então, a gente vai peticionar honorários normal da mesma forma. Muitos peritos, por não saberem disso, não apresentam a petição de honorários, porque é um processo por gratuidade, e ele recebe lá a taxa de gratuidade. Mas não, mesmo no processo com gratuidade de justiça, a gente apresenta a nossa petição de honorários com o valor que a gente gostaria de receber. Então, se você quer receber 10 mil reais nessa perícia, você mesmo no processo por gratuidade faz a petição de honorários, 10 mil reais, só que você vai colocar na petição que você aceita as condições da lei de gratuidade de justiça. Ou seja, você pediu, mas não vai receber esse valor. Mas está lá a petição de honorários com o valor. Por que a gente faz isso? Por que a gente apresenta a petição? Porque no processo por gratuidade de justiça pode haver a sucumbência ao final do processo, ou seja, a parte que perder a ação, se ela não for beneficiada pela gratuidade de justiça, ela tem que pagar todas as custas processuais, e dentro dessas custas estão os honorários periciais. Então, vamos supor, o autor entrou com a ação, mas ele pediu a gratuidade de justiça, não tem que pagar nada. Se lá no final do processo o réu, que é a parte contrária, perde a ação, ele tem que pagar tudo.
tudo aquilo que o autor estava pedindo e todas as custas processuais. E dentro dessas custas estão os honorários periciais que vocês peticionaram lá no começo. Então vocês peticionaram R$10.000, não vão receber porque é por gratuidade de justiça, receberão a taxa de gratuidade que é paga pelo tribunal. O colega que falou que no Paraná são R$300, varia de estado para estado, mas ao final do processo, se houver a sucumbência, você receberá os seus R$10.000 peticionados. Muitos peritos, por não saberem disso, não apresentam a petição de honorários no processo por gratuidade e ficam literalmente chupando o dedo, pois não receberão o valor dos honorários periciais. Tá? Então é importante que mesmo na gratuidade que a gente faça a petição de honorários periciais. O colega está perguntando aqui, nos casos de gratuidade de justiça, em que a perícia é rateada, posso pedir a ajuda de custos e o levantamento dos honorários numa mesma petição após a entrega do laudo? Pedir levantamento de custos numa mesma petição após a entrega do laudo. A perícia foi rateada, as duas partes têm a obrigação de pagar, os honorários periciais devem ter sido depositados nesse caso, e posso pedir ajuda de custo e levantamento dos honorários numa mesma petição. Você pode, os levantamentos de honorários na gratuidade de justiça serão por sucumbência, ao final do processo. Você, após a produção da prova pericial, o que você pode pedir é o levantamento da taxa de gratuidade. E você vai aguardar a sucumbência. Se houver a sucumbência, aquela sua petição de honorários lá no início será paga. Você vai receber o valor dos honorários periciais e, logicamente, será descontado o valor pago pela taxa de gratuidade. O tribunal pega de volta a gratuidade que ele pagou e você recebe os seus honorários periciais. Ele está perguntando também aqui que nos casos de AJG e a perícia rateada existe a sucumbência de valor total dos meus honorários. Sim, a sucumbência é do valor total dos honorários periciais. Se os honorários periciais foram rateados, a parte que perdeu a ação, ela tem que pagar tudo. Todas as despesas que a outra parte teve, ela vai ter que pagar também. Então, vai dar no mesmo. Quando há sucumbência, a parte que perdeu vai ter que pagar tudo. A Lina está perguntando como se pede a sucumbência. A gente não pede a sucumbência. A sucumbência ela se dá automaticamente ao final do processo, quando a outra parte perde. Então você não pede, você nem vai saber. Você vai receber uma comunicação, né, da vara dizendo que você tem honorários a receber lá. Porque você nunca vai saber quando é a sucumbência. Para saber, você vai ter que ficar acompanhando o processo. Agora, existem processos que levam alguns anos na justiça. A gente faz a perícia agora, mas a sucumbência, ou seja, a sentença final do processo vai se dar daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, dependendo do processo. Então a gente não vai ficar acompanhando todo dia todos os processos que a gente atuou. Então a gente esquece aquilo e a própria justiça nos comunica que a gente tem sucumbência a receber. Então a gente não pede a sucumbência. A sucumbência se dá automaticamente ao final do processo. Não é ao final da perícia. A sucumbência é ao final do processo, após a sentença do magistrado. A Lina também está perguntando, as varas já entenderão que o perito receberá a sucumbência ou nós, peritos, que devemos solicitar ativamente? Foi o que eu respondi agora. As varas automaticamente já sabem que tem a sucumbência, já está lá calculado nas custas do processo, o contador judicial vai calcular as custas do processo para gerar o valor que a parte sucumbente tem que pagar. E dentro desse cálculo está lá a petição que o perito fez, peticionando os seus honorários periciais. Então vai estar lá bastante explícito isso, o contador judicial vai fazer esse cálculo e a gente vai ser informado que tem honorários a receber. Tá? Augusto, tenho que fazer pedido ao judiciário para acompanhar a perícia. Não entendi aqui, a palavra tá meio comida, referente a um homicídio. Se você puder explicar melhor, que a perícia percepiende referente a um homicídio, não sei, você tem que fazer pedido ao judiciário.
vai depender do caso. Você tem que saber se é um processo criminal, se você foi nomeado por um juiz de vara criminal para atuar como perito no processo. Se você foi nomeado numa vara criminal por um juiz criminal para atuar no processo, você não precisa fazer petição porque as diligências são suas. Você que é o perito do processo. Muito pelo contrário, você é que marca as diligências periciais. Então você não tem que fazer petição nenhuma pedindo nada, você faz petição comunicando a data e hora de realização das diligências periciais. Lembrando que o tema hoje aqui são honorários periciais, mas a gente aproveita aqui e vai esclarecendo aqui os nossos queridos colegas, tá? Aqui a Alina está dizendo excelente informação, essa dos honorários periciais de sucumbência, obrigado. Eu que agradeço aí a sua atenção, obrigado pelo carinho. Dani está falando, a ajuda de custo eu posso pedir a qualquer momento. A ajuda de custo será paga também após a entrega do laudo pericial. Você protocolou o laudo pericial, você pode fazer uma petição solicitando o levantamento da taxa de gratuidade. Pode entregar junto com o laudo pericial. Você entrega o laudo e na mesma petição de entrega do laudo, você coloca lá a solicitação de levantamento da taxa de gratuidade, que a taxa de gratuidade ela é paga pelo próprio tribunal. Ela não tem que ser depositada pelas partes. É uma verba que o tribunal tem para pagar taxas de gratuidade. Lembrando que na maioria dos tribunais do Brasil, essa verba, quando chega lá para novembro, acaba. E o tribunal não tem mais como pagar o perito naquele ano, vai ser pago só na verba do ano seguinte, porque é uma verba que o tribunal tem para gastar durante um ano, e geralmente em novembro, nas principais varas, nas principais comarcas, essa verba acaba. Então toda petição que você fizer em novembro em diante, corre o risco de você só receber no próximo exercício, quando liberar novamente a verba do tribunal. Tá? Então isso pode vir a acontecer. Mas, de qualquer forma, a gente vai receber os honorários periciais. Tá? Então, falei para vocês aqui, na nosso aulão de hoje, na nossa live de hoje, sobre a dinâmica de honorários periciais. Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu estou aqui nos últimos minutos ainda. A gente sabe que o Instagram é mal criado, derruba a gente, então eu preciso encerrar um pouco antes para que a gente não seja derrubado e deixar vocês sem resposta, mas ainda tem alguns minutos aqui para a gente conversar e responder ainda. Fabrícia está perguntando, quando a perícia é rateada e uma é beneficiária da gratuidade e a outra não, nesse caso o tribunal paga a taxa de gratuidade da parte beneficiária e a outra parte paga então a metade que lhe caberá, certo? Não, é errado. Se uma parte tem condições de pagar e a outra não tem, mesmo que seja rateado, a gente já não recebe mais a taxa de gratuidade. A taxa de gratuidade é paga quando o perito não recebe honorários nenhum. Se a gente recebeu a metade, a gente não tem mais o direito de receber a taxa de gratuidade. Então, nesse caso, a gente não recebe a taxa de gratuidade, vai receber a metade dos honorários periciais e vai aguardar a sucumbência para ver se teremos direito a outra metade dos honorários periciais. Tá? Então a mecânica é mais ou menos essa. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, estou aqui, continuo respondendo. Temos nossos minutos finais aqui do nosso aulão sobre honorários periciais, que é uma informação importante. Infelizmente, isso foge ao conhecimento da maioria dos peritos que estão no mercado, até peritos experientes, né, que já estão há muitos anos, desconhecem essas informações. Sim, a gente tem feito... Dani Otero está perguntando se a gente vai ter outras lives. A gente tem feito lives aqui constantemente, já é a nossa terceira live aqui pelo Conselho Nacional de Peritos, eu acho, e a gente vai fazer outras, assim, pelo menos de 15 em 15 dias, a gente vai estar sempre trazendo para vocês um tema e falando aqui sobre as questões ligadas à perícia para os nossos associados e para peritos aí que militam na área e querem melhor se instruir em relação à perícia judicial. Tá? A Lina está perguntando, entreguei o laudo antes do depósito dos honorários, uma das partes não pagou,
o juiz mandou expedir mandado de execução. Como executar? Mandado de execução vai ser execução direta, não é você que vai executar. O juiz já mandou fazer a execução, então é uma ação direta de execução. Não precisa julgar o mérito, se deve ou não deve. Por quê? Porque honorários periciais eles são alimentares, não tem que julgar mérito. Então é ação direta de execução. Se a parte não lhe pagar os seus honorários, vai haver a penhora de algum bem ou penhora da conta bancária para que se pague os honorários do perito, que é uma ação direta de execução, não tem que julgar o mérito, é muito mais rápida essa ação. Então o oficial de justiça vai comunicar lá a parte devedora e vai fazer a execução da dívida, tá? É título executório, tá? Paulo Figueira, gostaria de ser informado quando da próxima live. A gente informa aqui no próprio Instagram do Conselho Nacional de Peritos, a gente divulga a data das lives, as próximas, o tema, a data e o horário. Então, se você ficar antenado aqui no nosso Instagram, você vai ter acesso às informações aqui de quando será a próxima live e qual será o próximo tema. Perita Ale Gomes. Só completando minha pergunta, entreguei meu laudo ao TRT, Tribunal Regional do Trabalho, e já houve contestação. Então, se já houve a contestação, você já pode pedir o levantamento dos honorários periciais ao juiz que lhe nomeou, através de uma petição. Pode ir lá pessoalmente fazer um despacho auricular, tá? Despacho auricular é falar no ouvido do juiz, o perito é auxiliar do juízo, e a gente pode falar pessoalmente com o juiz. Nem tudo se resolve com papel, então você pode ir lá e despacho auricular, fala no ouvido do juiz, que ele na mesma hora libera lá o seu alvará de recebimento, tá? Certo? Vou responder aqui as últimas perguntas. Tiago tá falando, quando a perícia for para a JG, mas o trabalho de diligência superar a taxa de gratuidade, o que fazemos? Nesse caso, a gente não faz diligência, não aluga equipamento, não gasta dinheiro nenhum. Tudo a gente vai fazer petição e empurrar a responsabilidade para as partes e para o magistrado. Nesse caso de perícia gratuita, a gente não se compromete. Se precisou de alguma coisa, faz a petição e empurra a responsabilidade para as partes e para o magistrado. A gente não compromete o nosso trabalho e a gente não vai tirar do bolso também para poder trabalhar. Muitas vezes uma diligência que você tem que para uma outra comarca, os 400, 300 reais que você ia receber, você já gastou muito mais do que isso. Então, qualquer caso que você tenha que gastar, você faz uma petição informando que há necessidade dos gastos e que sem esses gastos você não poderá realizar a perícia da forma devida e empurra a responsabilidade. D Consultoria está perguntando qual o valor do honorário em porcentagem em relação ao valor da causa. Não existe porcentagem em relação ao valor da causa, é bom senso. Porque se eu falar porcentagem, 10% de porcentagem, 10% de 1.000 não é nada, são 100 reais. Mas 10% de 10 milhões são 1 milhão de reais. Se você fizer uma petição de 1 milhão de reais, vão lhe prender, né? Então, não tem porcentagem, é bom senso. Partir do princípio quanto você vale, qual é o valor da causa, as partes e usar o bom senso. Então, numa perícia de 10 milhões de reais, como eu dei o exemplo aqui, entre o Bradesco e a Petrobras, se eu peticionar 90 mil reais, não é uma perícia cara em função do valor da causa. Agora, se eu peticionar 1 milhão de reais, é valor absurdo. Princípio da razoabilidade e da proporcionalidade para que não haja a contestação dos honorários. Meus queridos amigos, estamos no final da live, o Instagram vai derrubar a gente já. Muito obrigado, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. O Conselho Nacional de Peritos está à disposição de vocês e nos veremos na próxima live, próximo tema, próximo aulão. Muito obrigado a todos pela participação. Se tiverem pergunta, mandem para o Instagram do Conselho de Peritos, que a gente vai responder as perguntas que ficaram faltando. Muito obrigado, excelente noite, excelente final de semana a todos vocês. Obrigado.